Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome do ILAS, a participação de vocês. Essa é a primeira live do calendário de eventos do Dia Mundial da Sepse, organizado pelo ILAS, e essa live está sendo patrocinada pela Pfizer, que é uma grande parceira aí do ILAS nesses eventos do Dia Mundial da Sepse. Então, em nome do ILAS, eu agradeço aí esse patrocínio da Pfizer. Nessa live de hoje, nós vamos fazer a discussão baseada num caso clínico. Durante a apresentação do caso, eu farei interrupções para os participantes discutirem os assuntos, e a plateia também pode enviar perguntas pelo chat. Nessa discussão, nós temos a participação do Cláudio Flauzino, que é do ILAS, aqui de São Paulo, a Andréia Ventura, que é intensivista lá do Hospital Universitário da USP, a Carolina Moretti, que é da Bahia, do Hospital das Clínicas de Salvador, e o Christian Antonial, que é do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a gente tem aí, acho que com certeza vai ser uma discussão muito rica, porque nós temos aí várias regiões do Brasil para a gente discutir e colocar os pontos de vista e até as dificuldades de cada um. Então, muito obrigada a todos vocês por colaborarem aí nesse evento do Dia Mundial da Sepse. Eu comentei, né? Eu sou Daniela Souza, eu vou apresentar um caso clínico, né? E a gente vai discutir aí qual a melhor abordagem deste caso. Então, deu entrada no serviço de emergência, né? Um lactente de 5 meses, masculino. Ele vinha com uma história de tosse e coriza há 5 dias. Há 48 horas, a mãe relatava que ele estava evoluindo com cansaço, irritado e não estava aceitando adequadamente a dieta. Essa mãe preocupada já tinha passado 2 vezes em outro serviço, onde havia sido feita a hipótese diagnóstico de infecção de vias aéreas superiores, sendo que a criança foi liberada com sintomáticos, sendo corticoide e inalação com aerolim. No dia que ele chegou a esse serviço de emergência, né, ele tinha iniciado um quadro febril, a mãe tinha medido a temperatura em casa, era uma temperatura de 38 e relatava que a criança estava muito gemente. Ela referia também que a criança ela já tinha apresentado outros episódios de gripe e de chiado no peito, mas que dessa vez a doença do filho estava diferente, não estava igual às gripes que ele tinha tido anteriormente. Ele foi avaliado na triagem às 11 horas e 5 minutos e encaminhado para avaliação médica. Então, ele foi levado à sala de emergência, foi avaliado pelo médico às 11h15 e nesse exame inicial o médico relatava que a criança estava em regular estado geral, gemente, desidratado, um pouco irritado, um choro inconsolável que a mãe não conseguia acalmar essa criança. Ele estava febril no momento do exame, tinha uma frequência cardíaca de 192 batimentos por minuto, um tempo de enchimento capilar de 3 segundos, pulsos periféricos finos, as extremidades frias também, uma pressão arterial de 77 por 45 milímetros de mercúrio, com uma pressão arterial média de 55. Uma frequência respiratória de 62 incursões por minuto, apresentava uma tiragem intercostal subdiafragmática, estava saturando 85% em ar ambiente. Então, a partir desse momento, a gente vai começar, então, a discussão. A plateia pode enviar perguntas pelo chat. A primeira questão, gostaria até de direcionar para a Andréia, se nesse caso ela chama atenção para algum sinal de alerta, alguma coisa que seria importante para o diagnóstico ou que possa ter passado aí desapercebido.
Bom, para mim, na minha opinião, os sinais de alerta começam na história, não apenas no exame físico, se a gente considerar que o reconhecimento da sepse é uma responsabilidade de todos e que a população também deve participar. E a população está participando aqui no caso. A mãe passa 2 vezes no pronto-socorro e ela manifesta uma preocupação com esse quadro que é diferente dos outros. Então, a opinião do familiar é um assunto que ainda é um pouco polêmico, os guidelines ainda não reconhecem claramente como considerar a opinião do familiar. No entanto, alguns países adotam a opinião do familiar como um sinal de alerta, como a Inglaterra, 2 protocolos ingleses consideram a opinião do familiar, e na Austrália também. Inclusive, o Sepsis Skills da Austrália considera a procura, o retorno ao pronto-socorro em 48 horas, também como um sinal de alerta. E tem uma revisão sistemática australiana também mostrando que, quando a opinião do familiar ela é levada em consideração, tem uma maior probabilidade do paciente ser internado e de ter uma infecção grave, do tipo infecção do sistema nervoso central ou infecção de corrente sanguínea. Mas a grande dificuldade é do que perguntar, como perguntar e de que maneira abordar essa opinião. Eu penso que, bom, no Fórum Sepsis, o Mark Hall, né, apresentou os resultados de um questionário enviado para diferentes médicos em diferentes partes do mundo, e foi perguntado a esses profissionais o que eles levavam em consideração para reconhecer a sepse. E a opinião do familiar não é levada em consideração em países de baixa, média ou alta renda. Isso é bastante surpreendente, mas o que eu entendo que seja a pergunta mais correta a fazer é quando você vai considerar a opinião do familiar. Porque para aquele paciente que está evidentemente muito bem, ou evidentemente muito doente, eu não preciso da opinião do familiar. Eu preciso da opinião do familiar para aqueles casos onde a apresentação clínica é muito sutil, eu não sei para que caminho, né, o paciente está levando. Ainda precisamos decidir de que forma abordar essa questão de uma maneira rápida, que não demore muito, com questões objetivas, que o familiar não precise ficar refletindo muito. Mas, para mim, o primeiro sinal de alerta que aparece na história do caso é a preocupação da mãe. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Carolina? Então, seguindo assim a linha de Andréia, eu vou passar um pouquinho pela educação para a gente lembrar. Quando a gente pensa na nossa população, né, a população que a gente atende na terapia intensiva são basicamente casos respiratórios, eles contam por 30%, 50% das internações, e quando chega um paciente desses na pronto atendimento com essa história de ter já procurado atendimento 2 vezes antes, e chega e o plantonista coloca o olho e acha que ele está num regular estado geral e gemente, mesmo que ele tente encaixar isso num quadro respiratório, bacteriano, viral, o que seja, eu acho importante a gente chamar a atenção para aquele momento que tu coloca o esteto no tórax da criança e tu escuta ele taquicárdico e não palpa o pulso adequadamente. Muitas vezes a gente vê que essa parte do reconhecimento, então, colocou na caixinha de insuficiência respiratória, do desconforto respiratório, passar isso para a sepse, mudar essa abordagem, né, de uma abordagem respiratória para uma abordagem sistêmica que a gente precisa na sepse, eu acho que tem que ser chamada. Então, dos sinais de alerta, se a gente fosse falar, né, como educação para residência e tudo mais, que a gente fala de gemência, de taquicardia e tudo mais, eu acho que a gente precisa linkar essa parte da insuficiência respiratória como não única. Essa taquicardia, esse pulso fino, essa irritabilidade, elas não podem ser só justificadas por esse quadro respiratório dele. Então, eu vou adiante ali no sinal de alerta da gente tentar juntar as coisas e enxergar ele como um caso sistêmico, né, e não meramente respiratório. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu queria fazer um adicional, Dani, bem rapidamente, que até para ressaltar a importância do momento que a gente está hoje, que é falar sobre o Dia Mundial da Sepse. O Dia Mundial da Sepse traz sempre uma mensagem, né?
E eu acho que a mensagem do pense pode ser sepse, ela é justamente nesse momento, né? Talvez nós vamos discutir outras coisas que são complexas também, mas o maior potencial de salvar a vida das crianças está justamente nesse momento. E a gente vai ver pela descrição do caso todo que vem a seguir que esse é um caso muito típico, muito presente no dia a dia, e só porque hoje nós estamos numa discussão de sepse, a gente imagina que esse caso vai evoluir para sepse. Mas se a gente não tivesse, se a gente tivesse qualquer outro pronto-socorro, consultório, etc., esse caso aparece muitas vezes e a gente vai pensar muito depois, né? Então, eu acho que o que a Andrea falou, e eu concordo com ela, porque a opinião de quem conhece a criança, ela deve ser mais valorizada, inclusive me surpreendeu muito esse levantamento que foi apresentado no Fórum Sepsi com essa desconsideração, vamos dizer assim, da opinião dos pais, porque para essa mensagem realmente ecoar, né, a gente conseguir levar nesse aspecto educacional do Dia Mundial da Sepsi, a gente tem que provocar e saber os gatilhos para chegar, enfim, nessa frase que é pense, pode ser sepse. Ou seja, a gente procura, assim, intencionalmente aumentar muito a sensibilidade, ainda que a gente perca a especificidade, o que naturalmente acontece, né? Mas a gente sabe que nesse é o momento de ser realmente muito sensível. Falei que não ia fazer nenhum comentário, mas eu vou só fazer um comentário, né? Tanto no Sepsis Skills, que a Andrea citou também da Austrália, eles colocam ali como nessa fase inicial ali na triagem, valorizar a passagem em serviços médicos antes daquele momento, né? E tem até um trabalho da Etiópia que falou que histórias de 2 ou mais vezes de passagem em serviços antes do quadro séptico foi um fator de risco para a mortalidade nessas crianças. Pode falar, Andréia. Eu queria só complementar em relação à banalização, né, como o Claudinho e a Carolina falaram, dessa apresentação clínica, que muitas vezes a gente encontra explicações que não são sepse, né, chamar atenção para a gente valorizar a frequência cardíaca e a frequência respiratória, taquicardia, taquipneia em alguém que está com febre. Existem propostas para a gente ajustar a frequência cardíaca e a frequência respiratória sem necessitar de baixar a temperatura do paciente, porque a gente tem poucas variáveis para serem avaliadas. Então, se nós ainda retardarmos essa avaliação, porque o paciente está com febre, aí então nós vamos perder muito tempo. Certo. Então, eu acho que a gente chegou à conclusão ali que tinham sinais de alertas, né, que a criança deveria mesmo ter uma avaliação médica rápida e foi encaminhada para o serviço de emergência. Qual aí seria a conduta inicial? Christian, você gostaria de comentar? Acredito que todos os colegas já colocaram que a gente brinca aqui num hospital onde o protocolo de sepse funciona, o segurança do hospital já pensa, pode ser sepse, né? Então, essa criança tem que ser imediatamente encaminhada para atendimento. E aí a gente vai seguir as recomendações de tratamento, começando pelo A, B, C, D, E. Ela tem hipoxemia, ela vai necessitar de oxigênio terapia, ela vai necessitar de acesso venoso, e vai necessitar de reposição volêmica, mas o mais importante é não atrasar esse primeiro atendimento, tá? E isso é de extrema relevância, isso não é a realidade do nosso país. A gente percebe em diversos trabalhos, e depois a gente pode comentar um pouco sobre o trabalho que o ILAS desenvolveu de prevalência de sepse, a gente sabe que o tratamento é atrasado. Né? A gente sabe que após 1 hora de atraso desse primeiro diagnóstico, a gente aumenta muito a mortalidade do paciente. Então, esse paciente tem que ser encaminhado imediatamente para atendimento médico, e isso só vai acontecer se as primeiras pessoas que
que atenderem esse paciente desde do enfermeiro, desde o porteiro do hospital, pensar que pode ser sepse. Dani, Claudinha, claro. só um adendo que eu acho importante disso que Christian falou, do segurança identificar, né? A gente está aqui, ILAS, muito provavelmente isso foi super divulgado entre intensivistas e a gente tem uma penetrância não tão grande para chegar nos pronto-atendimentos, né? Mas a gente está discutindo coisas aqui que tem que ser na entrada do hospital. Então, esse paciente ele precisa ser diagnosticado na triagem mesmo. A gente vê ali que tem 10 minutos, ele deve ter sido uma ficha laranja, talvez, mas esse diagnóstico, essa sensibilização da equipe da emergência é essencial para a sobrevida desse paciente e para a tarefa da UTI mais tarde. Né? Com certeza. E então a gente chegou à conclusão, ele precisava ser atendido rapidamente, tinha aí uma febre, vocês dariam antibiótico ou esperariam exames? Quem gostaria de comentar? Cláudio? Vamos lá, essa é uma ótima pergunta, Dani. Acho que ela é tão importante e a resposta não é tão simples assim, que a gente levou no consenso da Surviving Sepsis Campaign horas discutindo e em que momento, até que prazo, qual é a recomendação para antibiótico terapia. E eu acho que a gente, de novo, voltando para o cerne do Dia Mundial da Sepse, que a gente pretende chegar nos mais amplos lugares, ou seja, difundir o conhecimento realmente, a gente sempre busca, como eu falei, aumentar a sensibilidade, proteger os pacientes para uma eventual evolução ruim, em que a gente não tenha mais tempo de tratar ou de reverter o quadro que se desenvolve de sepse ou até finalmente de choque séptico. E como o Christian falou, tem uma prescrição que é fundamental, que é a velocidade, que é o tempo, né? Então, a conduta inicial, o Christian colocou ela muito bem, acho que a gente até pode falar um pouco da ressuscitação volêmica, né? Que é uma das situações fisiológicas presentes, né, na sepse é a hipovolemia, ou seja, então a gente tem que falar um pouquinho sobre isso também, o restabelecimento da volemia do paciente, mais especificamente o antibiótico. Nós temos a recomendação de administrar rapidamente. Então, existe uma discussão naquelas crianças mais graves, a gente deve fazer isso dentro da primeira hora de tratamento. Em crianças que não estão tão graves assim, a gente pode, até 3 horas de tratamento, a gente pode administrar um antibiótico, mas o fato é que a gente precisa começar esse tratamento. Então, esse paciente, acho que a gente tem sinais de alerta muito importantes, a gente está muito no comecinho da análise do caso, mas dá para ver que ele tem sinais e sintomas de um paciente com potencial para uma piora rápida. Então, a nossa conduta tem que ser também rápida e também decisiva. Então, é um paciente que precisa tomar uma ressuscitação volêmica e precisa de uma administração de antibiótico. A gente pode até discutir um pouco sobre os exames, em que momento os exames devem ser colhidos, e eu já adianto uma recomendação muito importante, que no mesmo momento que o exame é importante para nós, para a gente entender o que está acontecendo, direcionar o tratamento, ele não pode interferir, obviamente, com o efetivo tratamento do nosso paciente, né? Então, tem aquela questão, esperamos colher cultura de urina, né, que às vezes demora bastante e tal, e a gente já sabe hoje que se tudo correr bem e a gente conseguiu colher os exames antes, maravilha, ótimo. Mas se não, ele não deve atrasar o início do nosso tratamento. Eu queria comentar sobre o início do antibiótico. Eu acho que essa discussão do tempo até o antibiótico é muito pertinente, mas talvez ela não se aplique à nossa realidade, uma vez que nós não estamos nos comparando com taxas de mortalidade de 5%, né? Então,
nós temos uma taxa de mortalidade em países de média e baixa renda muito alta, de tal maneira que essa discussão do tempo até antibiótico, esperar até 3 horas, ela talvez não se aplique para nós. Claro que questionar, né, qual paciente vai receber a primeira conduta, o antibiótico, a segunda conduta, o antibiótico, sempre vai ser pertinente, dependendo da apresentação clínica, e essa Varig Sepsis optou por diferenciar com a presença ou não de choque. Eu acho que essa é uma distinção muito pertinente, mas eu penso que outros critérios deveriam ser levados em consideração também, como os fatores de risco para infecção grave. Podem ter pacientes que não estão em choque, mas são imunossuprimidos, portadores de dispositivos invasivos. Então, eu não preciso esperar eles estarem em choque para decidir uma antibiótico terapia mais precoce. E eu acho que no nosso cenário, onde a mortalidade ainda é alta, o que a gente tem que discutir não é nem tanto se eu dou na primeira ou na terceira hora, mas o comprometimento do descalonamento. Eu acho que isso é que é o mais relevante. Eu pensei que era sepsia, não tinha condições de resolver rapidamente, é um paciente de risco, que não é o nosso caso, né? A nossa criança é uma criança previamente ígida, de uma faixa etária jovem, mas não é considerada de risco, abaixo de 3 meses, não tem nenhuma comorbidade, mas é uma criança que vem passando em pronto-socorro. Então, é o balanço, né, das evidências para decidir dar na primeira hora ou na terceira hora. Mas o que eu queria dizer é que dar precocemente, para mim, para o nosso contexto, não soa muito ruim. O que soa muito ruim é a gente não ter o comprometimento de descalonar. Ótima colocação, Andréia. E essa é uma posição do ILAS, né? Mesmo com a campanha Sobrevivendo à Sepse, recomendando essa abordagem dicotômica da antibiótico terapia, né? Na primeira hora para quem tem choque, até 3 horas para quem não tem choque, o ILAS continua recomendando na primeira hora para todo mundo, nesse sentido que o diagnóstico já está até atrasado. Aí eu vou fazer aqui uma colocação do Dr. Paulo Ramos, lá de Curitiba. Então, obrigada aí pela presença, é um prazer para a gente contar com a sua participação. E ele coloca que um grande problema é que muitas vezes o paciente chega descompensado, com sinais graves, e já perdeu esse tempo inicial, né? Então, se a gente pensar que ainda pode atrasar mais um pouco, isso vai demorar bastante. E aí, o Dr. Júde Silva Barbosa, ele coloca que um problema desse antibiótico o mais rápido possível é que acontece que nem todos os lugares contam com recursos humanos e materiais adequados para a abordagem da criança. Aí alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a isso, a falta de recursos humanos e materiais? Eu queria só colocar, bom, na verdade eu vou agravar a preocupação com os recursos humanos e materiais na hora que a gente pensar que estabelecer um acesso venoso periférico numa criança com essa apresentação clínica não deve ser muito fácil. Então, eu vou acrescentar um estresse, um fator de estresse, que é pensar na intraóssea. Mas o Claudinho pode comentar um pouco isso do trabalho lá do Instituto, né, Claudinho, onde vocês viram as dificuldades de uma forma qualitativa, né, de instituir o protocolo do ACCM-PAUS na primeira hora, e que o grande problema é realmente a sobrecarga de trabalho, principalmente por parte da enfermagem. É isso, André. A gente, primeiro, nesse estudo já tem alguns anos, então, enfim, mas eu acho que ele ainda é válido, a maioria dos cenários acho que não se modificaram tanto. Eu acho que a primeira coisa que, mesmo num centro de formação, com residentes, etc., protocolos, o tempo ainda assim é muito alargado. A gente vai ver nesse caso aqui que a gente usou de exemplo, que é o que é a realidade, né? Então, de fato, cada um dos tempos se demora bastante. E os principais fatores são relacionados à estrutura.
Então, é falta de pessoal. Primeiro, é falta do estado de alerta, vamos dizer assim, ou seja, quando a gente está discutindo de novo um caso de sepse, está todo mundo preparado, mas isso não é no dia a dia, né? Então, a falta de awareness, né? Ou seja, de estar ligado que pode acontecer, é o primeiro. Outro é realmente a falta de pessoal preparado e nem se fala, então, de time de emergência, né? O ideal, muitos países têm isso, nós não temos, via de regra não temos. Seria o ideal, porque aí você eliminaria várias etapas tendo um time preparado para isso. Então, ou seja, falta de estrutura, diminuição de pessoal, e até avançando um pouquinho na discussão, um terceiro ponto muito importante que a gente percebeu foi, mesmo quando a conduta inicial acontece num intervalo de tempo relativamente curto, a reavaliação é muito longa. Ou seja, você faz a primeira coisa e meio que, pronto, fiz, agora eu vou esperar ele para a UTI. E a maioria das crianças agravam nesse intervalo, que não tem ninguém olhando. Ou seja, você fez o primeiro, fez o antibiótico, fez o primeiro acesso, pediu a vaga na UTI, você tem mais 30 fichas para tocar, você tem mais um monte de coisa para fazer, e nesse intervalo a criança agrava num ponto que você tem dificuldade de retornar. Então, a falta de reavaliação, terceiro ponto, e um quarto ponto, que aí já vai para dentro da UTI, foi o tempo muito alargado de transferência, né, e a falta portanto, de condutas nesse intervalo até que o paciente seja transferido. Não à toa, o protocolo da Survival Sepsis Campaign não especifica onde o paciente está e traz todas as condutas para o local onde o paciente está. Ou seja, está na emergência, vamos seguir na emergência, a droga vasoativa na emergência, etc., já pulando aí um pouquinho para mais adiante na discussão. Por quê? Com o intuito de não perder aquele caso de segmento, né? Não perder aí a reavaliação do caso e a sequência das condutas. Vamos prosseguir, mas só a abordagem do paciente séptico, né, deve ser multiprofissional. Então, não é só o médico ter a consciência de que o antibiótico tem que ser rápido, né? Toda a equipe, a enfermagem, tem que ter essa consciência, né, para ele conseguir ser feito mesmo. Tem alguns estudos que mostram que um atraso do antibiótico também é porque o médico prescreveu, mas a equipe de enfermagem, não consciente da necessidade da rapidez do antibiótico, ela atrasa para um tempo posterior. Então, essa criança ali na sala de emergência, né, ela saturava 85% em ar ambiente, imediatamente foi colocada numa máscara não reinalante, foram colhidos exames, que o resultado mostrava uma discreta leucopenia com desvio à esquerda, a criança tinha um aumento de PCR e foi iniciada a terapia antimicrobiana às 13h30 com ceftriaxone. E também, como a criança tinha lá pulsos finos, acabou sendo iniciada uma ressuscitação volêmica com solução salina 0,9%, bolos de 20 ml por quilo, iniciado às 14h15. E foi feito um raio-x que mostrava aí esse infiltrado mais importante à esquerda com uma área cardíaca normal. Apesar, então, do primeiro bolos de fluidos, a criança manteve taquicardia, sinais de hipoperfusão, não tinha apresentado diurese após aquela primeira expansão e ela foi transferida para a UTI pediátrica, onde ela deu entrada às 15 horas. Aí, no exame físico inicial do intensivista, ele colocou que a criança estava em mau estado geral, descorado, já estava febril nesse momento, tinha sido feito antitérmico, no pronto-socorro, mas ainda irritado, taquicárdico, com tempo de enchimento capilar de 5 segundos, os pulsos periféricos continuavam finos, a pele já estava rendilhada, essa criança tinha uma pressão arterial normal, a ausculta pulmonar, o murmúrio era presente bilateralmente, tinha estertores subcrepitantes difusos, mais importantes à esquerda, e a criança tinha um ataque de espineia, um aumento de esforço respiratório, né, com batimento de asas nasais, tiragem de fúrcula subdiafragmática,
uma frequência respiratória de 92 e já tinha sido colocada no CAF, no pronto-socorro, e na cânula nasal de alto fluxo, a criança já saturava 95%. Então, fazendo aí um resuminho da linha do tempo, né? Ela chegou, fez a ficha às 11 horas, às 11h05 ela passou na triagem, foi avaliada pelo médico às 11h15, no serviço de emergência, né? Coletados exames às 13 horas, iniciado o antibiótico às 13h30, primeiro bolos de fluidos às 14h15 e admitida na UTI às 15 horas. Então, continuando aí a discussão, né? Eu gostaria de discutir o que a gente vai fazer agora e até, se quiser discutir também em relação a essa linha do tempo, o time que foram feitas essas condutas. Quem gostaria de comentar? Christian, quer comentar aí sobre essa abordagem inicial? O caso corrobora com tudo que a gente vem conversando sobre essa questão do timing de atendimento, né? É complicado. Essa colocação do Cláudio é extremamente pertinente, porque muitas vezes a gente tem a impressão que o colega, independente de onde vem o paciente, a gente que trabalha em UTI, o colega solicita a vaga, a partir daquele momento ele acabou a parte dele, já consegui a vaga, né? Então, essa criança, ela chega na unidade de terapia intensiva já em mau estado geral, né? Vai ser muito mais difícil resgatar esse paciente nesse momento. Então, se vê claramente, através da linha do tempo, que nesse caso houve um atraso na administração das condutas, né? Tanto da ressuscitação volêmica, a questão do antibiótico que a gente já discutiu. E o que a gente tem que pensar é que não tem por que esperar, né? Se a gente pensa em sepse, a gente tem que correr. A gente tem que correr. O tempo ele vai contra a gente quando a gente tem um paciente com sepse. Então, esse paciente teve uma entrada, um atraso de tratamento, uma entrada em más condições já na unidade de terapia intensiva. Ali, Daniela, no caso, ele estava com catéter nasal ou catéter de alto fluxo? De alto fluxo, quando ele foi admitido na UTI, foi colocado no alto fluxo. Essa é uma outra questão extremamente importante que a gente que participou do consenso latino-americano de sepsis, que vai ser publicado em breve. Existe muito pouca discussão na literatura sobre qual o melhor dispositivo de instalação de oxigênio, tá? Existe um trabalho africano, já que a gente está comentando sobre poucos recursos, é um trabalho africano que em locais onde não há experiência para intubação, qualquer dispositivo não invasivo, como um CPAP de borbulha ou um alto fluxo, ele seria melhor do que tu tentar intubar o paciente, tá? O que a gente coloca é que, e o que a gente colocou no consenso é que tu pode tentar utilizar um dispositivo não invasivo desde que o paciente esteja evoluindo satisfatoriamente bem. O paciente em deterioração clínica, a manutenção da via aérea, né, uma obtenção de via aérea e uma ventilação adequada é extremamente importante para esse primeiro manejo do paciente que entra em sepse e em choque, né? Cláudio, tem uma pergunta da Tereza, que aí eu vou direcionar para você, né, que faz parte aí da força-tarefa aí da campanha Sobrevivendo à Sepse. Ela coloca, né, que a campanha Sobrevivendo à Sepse, ela divide antibiótico na primeira hora para quem tem choque, que é infecção mais disfunção cardiovascular, e até 3 horas para quem tem sepse associada também a outras disfunções, sendo que ela coloca que pode ser disfunção cardiovascular e ou não cardiovascular. Então, como que ela faz para diferenciar isso? Obrigado, Tereza. Ótima pergunta. É ótima pergunta mesmo, porque nós fizemos durante a construção da Surviving Sepsis Campaign muitas perguntas semelhantes a essa e acho que
algumas pessoas que estavam ali tentaram trazer para uma discussão que é muito baseada em evidência e literatura científica, o que, na verdade, acontece na prática. E a prática não é tão simples como uma definição que está num artigo científico, né? Ou seja, na imensa maioria das vezes, você nem tem dados nessa primeira hora para dizer quantas disfunções de órgão você tem, ou seja, isso acaba acontecendo com mais precisão de uma maneira retrospectiva, né? Então, eu acho que um guideline, ele é exatamente isso, ele é um guia, ou seja, ele é uma coisa que te dá um direcionamento, mas ele não deve engessar a prática, ou seja, não deve, porque senão a gente nem conseguiria traduzir isso, trazer para o nosso dia a dia. Então, eu achei que foi muito, muito interessante essa pergunta. Vai na linha do que a Andrea comentou agora há pouco, ou seja, a gente, na realidade, a gente tem dificuldade de fazer essa diferenciação, né? Então, eu diria que, embora a gente tenha uma divisão que é mais baseada, como eu falei, numa situação que voltada para pesquisa, para definições ali de livro-texto, vamos dizer assim, na prática, o que a gente tem que buscar é entender o quadro do nosso paciente. Então, se a gente está à frente de um caso grave, que é o que a gente está vendo, com potencial de evoluir mal, e principalmente, e voltando naquilo que a Andrea falou, que eu acho que é um dos comentários mais importantes, o cenário que nós temos aqui no Brasil. Então, nós estamos falando Dia Mundial da Sepse aqui, para nós. Então, quando a gente vai discutir na Survive Sepsis Campaign, eles estão com uma preocupação, eles lembram, Estados Unidos, Canadá participam muito disso, com mortalidade de 3%. Eles estão com uma preocupação com a resistência antimicrobiana muito maior do que com a mortalidade de sepse. Ou seja, eles têm outros problemas, eles têm outras coisas ali sendo levadas em consideração. E no nosso caso também é importante, óbvio, a gente se preocupa com resistência antimicrobiana, com utilização de múltiplas drogas, mas a nossa preocupação é mais basal, ou seja, tratar no momento rápido, evitar que a gente tenha mais de 20, 25, 30% de mortalidade que acontece em muitos locais, para a gente conseguir primeiro reduzir esse número de desfechos ruins. Então, na prática, o que a Andrea falou é perfeito. Começa o tratamento, daqui 4, 5 horas, poxa, que bom, evoluiu bem pra caramba, não era. Pô, não era, beleza, suspende e vamos. Ou então tem ali as culturas todas negativas, daqui 1 dia, 2 dias, suspende e segue. Mas na prática, eu acho que a gente tem que ser muito pragmático, muito beira de leito. Ou seja, o paciente não está bem, acesso venoso, volume, antibiótico. Não continua bem, que é o caso que a gente está vendo aqui. Vai continuar no volume, e aí a gente pode até dizer se testa a responsividade, qual exame a gente coloca, monitorização, etc. Mas continua no volume e já a droga vasoativa, né? Que enfim, vários estudos agora a gente está vendo que mostram um uso mais precoce de droga vasoativa, diferente do que a gente via há 15, 20 anos atrás, aí, que entrava depois de 60, 80 ml por quilo de volume, né? A Nayara Freitas Jorge colocou que foi muito pertinente a colocação sobre o tempo de reavaliação e que lá na unidade delas eles têm recebido cada vez mais pacientes graves devido à reavaliação tardia. E aí, eu acho que essa colocação aí de diferenciar o antibiótico primeira, segunda hora vai acabar também a mesma questão aí para o volume, né? Então, vamos partir ali. A gente vai iniciar, nós iniciamos ali no caso a ressuscitação fluídica, mas assim, acho que até vou direcionar para a Andrea, né? Para quem a gente vai dar volume, qual o volume, quanto e por que o volume. Se a gente for olhar a Survive in Sepsis também, ela faz aí uma abordagem meio diferenciada. Eu primeiro teria dado o primeiro volume, os 20 metros por quilo,
uma vez que é um lactente jovem, que vem com perdas insensíveis aumentadas, que vem com baixa ingesta, então a chance é uma faixa etária mais suscetível à hipovolemia, então a chance dele ter uma hipovolemia absoluta é muito maior do que se eu estiver falando de uma criança de 10, 11 anos que está apenas taquipneica. Então, o primeiro volume, sim, eu teria dado. Agora, a sequência, esse paciente não me parece responsivo a volume. Ele apresentou uma piora da parte respiratória, sem nenhuma melhora dos sinais de hipoperfusão. Ele continua taquicárdio, continua mal perfundido, a PA dele não teve nenhuma resposta. Então, eu vou colocar aqui o que, na minha opinião, seria um cenário ideal, né? O cenário ideal, atualmente, para o volume, é que a gente faça, logo no tempo zero, uma avaliação de capacitância venosa, simples de fazer com ultrassom. O ultrassom está lá até no nosso telefone celular. Basta um pouquinho de treinamento, a curva de aprendizado de ultrassom point of care é muito pequena. Então, o que eu vou avaliar assim que eu decidir dar volume? Eu vou fazer um ultrassom pulmonar e ver, bom, essa criança parece que tem um quadro respiratório infeccioso, é o foco inicial dele, então ele vai ter as suas linhas B, que não vão me diferenciar se isso é uma pneumonia ou se isso é um edema pulmonar, ok, mas eu tenho aqui tempo zero. Depois eu vou fazer um eco point of care, que também eu vou só, se eu tiver algum know-how, eu vou poder medir o débito cardíaco pela medida do VTI, o que também parece que não é muito complicado, mas se não, eu avalio macroscopicamente a função cardíaca e eu vou olhar um ultrassom vascular, eu vou olhar via cava inferior para ver não se tem responsividade ao volume, mas se tem tolerância ao volume. Para mim, esses são dois conceitos que precisam ficar muito claros. Esse é o cenário ideal. Não tenho eco, não sei fazer ultrassom, não sei fazer nada disso, então vamos na clínica. Eu vou avaliar sinais de congestão venosa sistêmica e pulmonar antes e durante. É o que o Claudinho falou aqui. Não posso prescrever uma expansão e voltar 2 horas depois, porque nesse meio tempo o copo desse paciente transbordou, que parece que é o que está acontecendo com essa criança. Ela parece não ter sido responsiva a volume. Então, se tivesse feito uma abordagem ideal da infusão de volume, seria fazer uma avaliação clínica, um ultrassom point of care com essas variáveis que eu coloquei, dá o volume e reavalia depois. Na minha opinião, clinicamente, esse paciente não está respondendo a volume e, portanto, eu não continuaria com a infusão de volume nesse momento. Carolina, e que tipo de volume você concorda com a solução? Pois é, eu estou aqui há horas para comentar uma coisa, porque eu trabalho num lugar de recursos difíceis, vamos dizer assim, tá? Eu não posso dizer que eu não tenho recurso, eu tenho, mas eles às vezes demoram para acontecer. E quando a gente vai no Survival Sepsis, a gente tem uma certa liberação, assim, do que a gente começou estudando, né? Tinha todo aquele algoritmo, faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquele outro. Agora a gente entende que isso é uma coisa sistêmica. E seguindo o Survival Sepsis fica muito palpável, assim, acho que vocês estão de parabéns pela descrição, o quanto a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e considerar essas variáveis todas ao mesmo tempo. E a gente tem várias liberações para fazer coisas que, no momento que a gente entende que não funciona, a gente volta atrás e segue o tratamento, né? E uma das coisas é a solução balanceada, que entra muito mais cedo do que se considerava anteriormente e realmente, atualmente, ela é mais difundida, né? Tem mais unidades que têm essa possibilidade. Esse paciente recebeu soro fisiológico no PA. Eu super entendo as colocações de Andréia, assim, mas, por exemplo, agora, no momento, eu estou numa unidade onde o ultrassom que a gente usava emprestado não está funcionando, já faz um tempo, e com as histórias de isolamento ficou mais difícil ainda. Então, a gente não tem feito, nesse momento, ultrassom beira-leito, vamos pela clínica. Esse paciente provavelmente recebeu um novo volume de soro fisiológico até que a gente conseguisse organizar as outras terapêuticas. Então, enquanto está preparando a intubação, enquanto está preparando, revendo antibiótico, revendo dose e tudo mais, isso é uma coisa rápida de ser feita, que vai segurar esse hemodinâmico minimamente para, talvez, depois eu precisar tirar um pouco de volume desse paciente. E na prescrição de solução balanceada, nesse paciente, por exemplo, soro fisiológico, você abre o armário e está lá. A solução balanceada, se tiver que vir da farmácia,
já vai me demorar um pouco mais. Então, eu acho que tudo, você precisa entender o paciente, as possibilidades que você tem, e como é que você vai agilizar esse atendimento dentro das possibilidades que você tem no lugar onde você está, né? E, por exemplo, para meu atendimento na unidade onde eu estou, muito provavelmente o volume ia me dar tempo de eu conseguir resolver todas as outras questões e atender ele com a velocidade que ele precisa. Enquanto prescreve a droga vasoativa, e que a gente vai chegar nisso, né? Enquanto já prescreve a droga vasoativa e está diluindo, eu tenho alguma coisa entrando e segurando esse hemodinâmico, até porque provavelmente eu vou ter que sedar ele para entubar. E aí, se depois vai ter que entrar diurético, como é que a gente vai seguir aí é uma outra avaliação, né? Então, vamos assim, no básico, nesse momento, é assessor fisiológico é rápido. Eu tô atrasada pra caramba aí. Mas acho que vale a pena considerar uma solução balanceada se a gente tiver. E, sem dúvida, a droga vasoativa já sendo prescrita. Pede o soro fisiológico que a enfermagem não precisa de mim, e droga vasoativa sendo prescrita para poder entrar logo. Acho que não dá para investir só em volume, né? A questão da droga vasoativa, ela é super importante. Eu acho que isso apareceu em mais de um dos estudos clínicos que a gente fez. Quando a gente analisou mais profundamente os dados, é que ela estava entrando precoce, né? Ou seja, o que se entendia por precoce, ou seja, antes da... E agora a gente vê vários ensaios clínicos desenhados para testar a introdução mais rápida, porque a questão do volume, hoje a gente sabe isso melhor, que ele pode, claro, em alguns casos em que tem uma indicação em que o paciente está numa fase responsiva, embora nem sempre seja fácil saber essa resposta, tem um potencial de melhorar, mas ele também tem um potencial grande de piorar quando o paciente não precisa, né? Então, e talvez a questão da droga vasoativa, se a gente consegue utilizá-la mais precoce, ela nos alivie também essas situações em que a gente pode caminhar de uma maneira inadvertida para uma sobrecarga de volume. E nesse caso, acho que vale a pena comentar que a gente está discutindo num paciente que tem pelo menos 3 horas aí de reação inflamatória não contida, né? Vamos dizer assim. Então, existe uma tendência bem maior de o volume ser prejudicial numa fase em que a resposta inflamatória já está mais acentuada, né? Então, é um caso complicado. Eu acho que é um momento bem importante aí de a gente falar em droga vasoativa, e eu acho que o mundo ideal ele já teria entrado na emergência, num outro acesso, e aí talvez a gente tivesse o paciente já com uma resposta um pouquinho mais rápida. Tem uma coisa, Cláudio, que eu acho que é importante nisso, é de tirar essa ideia, esse carimbo dos 20 ml quilo, né? Porque depende muito, você tá fazendo lá naquela fase inicial, onde você não tem a permeabilidade capilar tão aberta, e você está realmente muito atrás em volume, em distribuição de volume, que seja atrás em quantidade ou em distribuição, ou você está nessa fase agora, entendeu? Então, meu comentário vai muito no que eu preciso para dar tempo de eu fazer o resto do atendimento, porque infelizmente eu não vou conseguir isso tudo que ele precisa nos 5 minutos, nem na hora anterior que ele precisava, né? E nem sempre os 20 ml por quilo é que vão me resolver, talvez menos, né? Mas ficar sem esse atendimento, nesse gap de horário, é que eu acho que é complicado. Algum comentário a mais sobre o volume? Não, então vamos... Eu queria fazer. Porque... Eu vi que você queria. Porque é um pouco decepcionante, né? A gente vê uma crença que guiou as nossas condutas durante muitos anos, ela ser posta em xeque, né? E agora eu estou ficando assim cada vez menos crente em tanto volume, né? Eu sou a favor de algum volume, não sei se tanto
como cumprir uma meta fixa, né, 20, 40, 60 para todo mundo, porque tem alguns estudos muito interessantes, tem estudos australianos, tem um autor chamado Elliot Long, da Austrália, ele faz uns artigos, umas publicações de volume e avaliação de pressão arterial média, de índice cardíaco, de resistência vascular, isso no pronto-socorro, com medida não invasiva, com eco e pressão arterial, mostra que, sim, existe uma melhora inicial, mas que isso não se sustenta. 60 minutos depois, o índice cardíaco cai, a pressão arterial média volta para os valores basais, ou seja, se você está dando volume para melhorar a pressão arterial, parece que isso não vai se sustentar. Se você está dando volume para melhorar uma hipovolemia, porque o seu paciente, além de hipovolêmico, ele está desidratado, tem sinais de constrição do intestino intracelular, essa é uma outra situação. Se você está dando volume para melhorar a pré-carga, é outro assunto. Então, o que você objetiva com o volume é o que vai diferenciar se você vai fazer 20, 40 e 60 e tentar, talvez, adiantar um pouco a droga vasoativa, porque uma prescrição de droga vasoativa não é tão demorada assim, uma preparação de droga vasoativa também não é tão demorada assim, para que a gente dê um volume a mais enquanto espera. Eu tenho um pouco de dúvida que essa seja uma conduta universal. Ela era universal. Acho que agora a gente está no momento da individualização. E droga vasoativa? Quando, por quê, para quem? A gente tem um especialista aqui. O Cláudio é o nosso especialista aqui da mesa. Não tanto quanto a Andrea, mas a gente pode fazer uma votação aqui. Qual seria a droga vasoativa? Eu votaria na droga que você tiver no momento. Eu acho que tem muita gente encaminhando perguntas aqui no chat sobre dificuldade de recursos, né? Então, acho que mais do que saber qual é a melhor droga, isso é difícil. Se você está numa UPA, se você está num posto de saúde e de repente você só tem a dopamina, use a dopamina, tá? Agora, se você tem todas as drogas, eu brinquei com o Cláudio porque ele participou do Survival e ficou essa questão de definir qual é a melhor droga, se seria adrenalina, se seria noradrenalina, mas a impressão é que essas duas possam ser melhores do que a dopamina numa situação onde tu tens todo o recurso e toda a disponibilidade de administrar qualquer tipo de droga vasoativa. Perfeito, Cristian. Durante a discussão da Survive, isso ficou muito claro, que existe um consenso da superioridade da adrenalina e da noradrenalina em relação à dopa, mas além disso, né, ou seja, passada essa fase, a opção por adrenalina ou por noradrenalina, ela foi muito baseada naquilo que a pessoa mais usava. Então, eu posso dar um exemplo do pesquisador da Holanda que estava ali, que fez uma série de estudos já publicados e a experiência é muito grande com noradrenalina. Então, ou seja, qual a sua experiência maior? Qual a sua vivência maior? Eu acho que, no nosso caso, a gente tem um pouco mais de vivência com adrenalina. Acabou que ali a maioria das pessoas acontecia isso também. Então acabou que ficou uma recomendação não específica, né? Ficou uma recomendação em que adrenalina é superior à dopa, nora é superior à dopa. Usem aquilo que vocês têm mais vivência, familiaridade e principalmente a disponibilidade, como você falou, é o que está disponível. Tem alguém que fez um comentário também espetacular aqui, um pouco antes, que é da existência do kit sepsi. Realmente, quando existe, é fantástico, porque você consegue, e claramente ali no kit sepsi você já deixa uma droga, vamos dizer assim, de preferência, né?
Então, acho que é por aí. Certo, Andréa? Andréa, que é especialista um dos poucos, quando a gente discutiu na Survival Sepsis Campaign, Andréa, quase não tem ensaio clínico randomizado, né, em sepse pediátrica. E os poucos que tem, a maioria é estudo brasileiro, né? Então, a gente, em geral, é o último a ser perguntado aí, mas acaba que a gente contribui bastante. E o seu estudo, ou o estudo que você liderou, fala muito sobre isso, né? Bom, eu tenho também dúvidas igual vocês. Eu acho que normalmente num pronto atendimento a gente vai ter adrenalina, porque é uma droga de parada cardiorrespiratória. Então, vamos se familiarizar um pouco com usar ela, não por causa do estudo. O estudo tem várias limitações que estão comentadas na publicação. Eu não acho que é definitivo. Tem alguns limites, mas a dopamina parece que realmente não tem uma superioridade e pode ter uma inferioridade, como mostrada em estudos de adultos também, em relação a ataque a arritmias, imunoparalisia e tal. Então, a adrenalina é uma droga que vai estar no pronto-socorro. Então, vamos se familiarizar com ela. Eu sou bastante fã da noradrenalina também para alguns pacientes, e eu gosto de usar a pressão de pulso. Eu sei que né, ninguém recomenda, não tem valor, mas uma pressão de pulso muito alargada, eu iria mais para uma noradrenalina, uma pressão de pulso mais estreita, eu iria mais para a adrenalina. E nós, no Hospital Universitário, temos alguma familiaridade com o uso de amina vasoativa na veia periférica, e eu sei também que tem poucos estudos, mas são sempre estudos de observação, não tem assim grandes estatísticas, mas mostra que se você respeitar uma diluição máxima de 4 microgramas por ml da amina vasoativa, você consegue fazer uma infusão segura. E aí, nesse caso, seria melhor a gente fazer na veia do que se você tiver uma intraóssea, porque na intraóssea você não vê infiltração, enquanto na veia periférica você já está vendo se extravasou, se você perdeu o acesso. Então, eu ficaria entre essas duas aminas. A minha opção pela adrenalina é só porque eu sei que todo pronto-socorro tem que ter uma adrenalina para parada. Obrigada. Vamos, então... algum exame mais específico? Ficou faltando alguma coisa? Christian, algum biomarcador? Até gostaria de também ouvir a Carolina, que tem muita experiência nessa questão dos exames na sepse, mas os biomarcadores, como proteína C reativa, que tem no caso, né, eles não vão ser diagnóstico, né, eles vão nos dar uma ideia de prognóstico desse paciente. Então, tanto a ferritina, a procalcitonina e a proteína C reativa em crianças, eles vão dar uma ideia de prognóstico, podem nos auxiliar, talvez identificando aquele paciente que esteja mais grave ou até em mais risco de deterioração, mas eles não têm um valor específico na tomada de decisão à beira do leito e até o momento no direcionamento de alguma terapia mais específica. Mas eu gostaria de ouvir a Carolina. Acho que é bem por aí. Todas as revisões que a gente faz, né, vamos começando pelos básicos, PCR, VHS, procalcitonina, ferritina, que agora está mais na moda, mas na moda não digo, mas a gente tem mais propriedade para falar. Todos eles são marcadores, mas a gente não, nesse momento, com esse caso clínico, e assim, se a gente voltar atrás, ele é um paciente irritado, ele é um paciente que estava gemente, ele tem disfunção respiratória e cardiovascular na apresentação do PA. Então, eu acho que essa identificação lá atrás, assim, complica tudo isso. O que a gente coletar agora deve estar estourado. Mas, seguindo a clínica, se não tiver estourado, a gente vai seguir as mesmas condutas, né? Eu acho que vale a pena fazer o exame, porque ele pode te ajudar a guiar o teu tempo de terapia depois também. Recentemente teve um estudo colaborativo
das unidades, tentando entender o que os médicos usavam para guiar o tempo de antimicrobiano, né? Porque a gente sabe que atualmente os estudos mostram que a gente pode usar um pouco menos de tempo do que a gente costumava usar anteriormente, e a maioria das pessoas usa esse clearance dos biomarcadores para poder guiar tempo de terapia, se vai ser 7, 10, 14, enfim. Então, dentro do que a gente tem de literatura, né, que não nos ajuda no diagnóstico, mas nos ajuda no segmento e do que as pessoas realmente tiram dessa leitura para o dia a dia. Acho que um PCR, uma ferritina para começar, procalcitonina para quem tiver, de novo, não tem. Vamos viver sem, por enquanto. Dá para viver sem, dá para viver. Mas eu acho que tem outras coisas dentro desses exames específicos, e aí eu justamente ia falar desse ultrassom que a Andrea estava comentando, e eu vou voltar para ele, porque a gente tem o do Marco Zero, e agora a gente já está com volume ou não volume, enfim, droga vasoativa, e eu acho que na otimização da droga vasoativa, o Echo Point of Care e a resistência, né, de cava e tudo, pode nos ajudar bastante a entender em que ponto de terapêutica a gente está. É interessante fazer para titular a droga, né? Então, acho que não só exame de sangue, biomarcador, mas também o ultrassom repetido nesse primeiro momento aí nos ajuda a fazer uma curva de aprendizado. Outra coisa é procurar imunoparalisias e os fenótipos de sepse mais adiante, né? Por isso a gente precisa de todo esse perfil nesse marco zero também. Então, de novo, é aquela coisa sistêmica, né? Se pensar só no ponto onde você está, você acaba perdendo o timing para a próxima etapa de tratamento de terapêutica. Andréia, vou fazer uma pergunta aqui do Pedro Leite Mercedes e pedir para ser breve, que ele colocou: poderia considerar a instalação de acesso venoso central e uso de milrinone? Eu acabei de responder para ele no chat, Tá. que eu acho que é uma ótima opção. Pode ser dada na veia periférica, mas eu tenho uma dúvida de que seja útil como droga vasoativa inicial, talvez na refratariedade. Tá, já, obrigada. Então, vamos prosseguir, que a gente ainda tem bastante coisa para discutir, tá? Então, essa criança, né, na UTI, acabou sendo expandida mais 2 vezes, foi entubada, coletados novos exames. Esses novos exames mostravam uma queda de HB, uma leucopenia mais importante, o PCR tinha aumentado, né? Tinha o INR um pouco alterado, a troponina aumentada e um lactato aí também discretamente aumentado. Então, mesmo depois desses 60 ml por quilo, ela manteve sinais de hipoperfusão tecidual, com extremidades frias, pulsos periféricos finos, taquicardia, alteração do tempo de enchimento capilar, ainda com uma diurese menor que 1 ml quilo-hora, e foi iniciado aí às 16 horas adrenalina, numa dose de 0,1 micrograma quilo-minuto, e aumentado rapidamente até 0,3 microgramas quilo-minuto. Esse raio-x aí, depois dos 60 ml por quilo, a criança já entubada e com catéter venoso central, mostrava aí uma piora do infiltrado bilateralmente. Aqui nós temos os exames após o início da adrenalina, né? Então, nesse momento, ela tinha um HB de 7,1, PCR ainda aumentado e uma saturação venosa central de oxigênio de 63%. Então, de novo aqui, né, admitido na UTI às 15 horas, o segundo bolus de fluido às 15h10, resultado de exames 15h20, adrenalina iniciada às 16 horas e resultado de novos exames às 16h20. E agora, o que a gente faz? Transfundiria, daria corticoide, mais volume, mudaria o esquema antimicrobiano. Aí eu vou pedir aí para a gente, cada um ser breve aí numa abordagem. Corticoide, Christian ou Carolina, gostariam de discutir? Eu quase sem graça, né? Porque todo mundo já sabe o que eu vou dizer. Não, acho que tem muita coisa para fazer antes de pensar numa insuficiência adrenal, seja relativa ou absoluta. E
A gente mal começou a tratar esse paciente, já está às 16 horas, de um paciente admitido na UTI às 15, que a gente sabe claramente que das 11 às 15 recebeu muito pouco da terapêutica que a gente conversou aqui, né? Apesar da gente ter discutido o volume ou não volume, também acho que ele fez volume demais, tá? Mas volume ou não volume, antibiótico na primeira hora ou não, a gente sabe que ele está atrasado e acabamos de começar com a primeira droga vasoativa, acho que tem bastante coisa para correr ainda. Mas o corticoide, eu acho que, como a Andrea falou da questão do antibiótico, né? Tá pensando em botar antibiótico, põe antibiótico, o Lalé 4 horas, você viu que não é sepse, tire. Ficou nessa dúvida do corticoide, eu entendo que a pessoa vai colocar, interpretando esses 60 ml quilo mais essa dose de adrenalina como um choque refratário dessa criança que não respondeu. Mas mais importante que isso, botou corticoide, não resolveu, tira. Tu tem aí 2 doses de corticoide, 4 no máximo, 24 horas, a droga vasoativa não começou a voltar atrás, o teu raio-x está piorando, o paciente continua grave, não é o corticoide que vai resolver. Ele provavelmente vai entrar naqueles subgrupos que a gente vê tanto nos estudos de adulto, que tem aumento de morbidade, né? Então, a gente vai ter um paciente que já está grave, que provavelmente vai estar desglicêmico, né? Ou hipoglicêmico ou hiperglicêmico, fazendo mais hiperglicemia, e a gente colaborando ou não ajudando, né, esse sistema imune a sair desse momento de cascata inflamatória que ele se encontra. Então, não daria corticoide, acho que a gente não tem evidência para dar, desculpa se estou sendo muito incisiva, mas entendo quem lê os artigos pensando que aquele 0,85 a 1,3 que a gente tem de redução de mortalidade no maior ensaio clínico para adulto, possa ser, o nosso paciente ser o 0,85, eu preciso fazer alguma coisa, ok, deu corticoide, mas por favor, se ele não respondeu, se você não diminuiu a amina em 24 horas, tire com vontade. Cláudio, você queria fazer algum comentário sobre o corticoide? A gente não sabe a resposta do corticoide ainda, né? Os estudos são poucos, de alcance limitado, né? O que a gente tem é um momento em que se chamou bastante a atenção, né? A evidência para a chance do paciente ter uma disfunção da adrenal que impediria que ele fosse recuperado. Essas 4 perguntas são super importantes e a gente, na prática, se depara quase que sempre nos casos que não melhoram com a terapia inicial. Eu vou usar um pouquinho o que a gente tem na Survival Sepsis Campaign aqui. Até então eu estava tentando trazer mais para a prática e menos para a evidência, mas aqui, assim, só para basear um pouquinho na evidência que a gente discutiu bastante, que está publicada, né? No caso específico do corticoide, eu concordo com o que a Carol falou, que, assim, aparentemente a gente está no momento inicial ainda de tratamento, mas já tentando fazer um exercício de futuro. Se esse paciente não responde, ou seja, ele continua mais algumas horas sem responder, hoje na prática a recomendação a gente não tem uma recomendação, efetivamente, né? A Survival Sepsis Campaign fala que você pode usar ou pode não usar. Então, de novo, vai muito baseado na experiência clínica, na análise da história daquele paciente, enfim, comorbidades, para que você possa discutir. Acho que é mais complicado. Sobre o volume, acho que a gente já tem um pouco mais de evidência, né? De que deve ter um cuidado grande. Esse paciente já, como a Andrea falou, deu demonstração de que não responde ao volume, ou seja, então aqui eu acho que não cabe a gente mais utilizar. Ao contrário, a gente já deve começar a se preocupar com o balanço. A pergunta seria, assim, já começa a tirar volume? Em que momento que a gente vai começar a tirar volume, até entendendo que está representando uma sobrecarga para aquele paciente? O esquema de antibiótico, acho que a gente já falou bastante. De novo, a gente está numa fase precoce, acho que a gente vai ter que esperar um pouco para isso. E a transfusão, finalmente. A transfusão é sempre um ponto polêmico. A gente vai ter na evidência alguma coisa falando só de paciente estável, ou seja, paciente estável, a gente pode utilizar números aí mais liberais, ou seja, tolerar a anemia no paciente estável, mas aqui a gente está falando no paciente clinicamente instável.
Então, de novo, acho que a gente ainda tem coisas para fazer nesse momento inicial, mas as chances desse paciente ser transfundido, eu acho que ela é muito grande. Então, essa criança, né, ela tinha ainda os sinais de hipoperfusão, apesar da adrenalina de 0,3, ela tinha uma PA normal, foi associado um milrinone na dose de 0,5 microgramas quilo minuto, não foi dado corticoide e ela foi transfundida. E ela evoluiu bem, foi de alta da UTI, e já teve alta hospitalar. Foi isolado nessa criança um para-influenza e um pneumococo. Tá? Então, a gente está adiantado aí meio na hora. Eu gostaria que cada um colocasse aí uma mensagem final sobre essa abordagem inicial da sepse pediátrica. Eu gostaria de agradecer a Pfizer, a Willas, Daniela e todos os demais colegas por participar dessa mesa tão qualificada. E é sempre interessante ver pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. De novo, o discurso é sempre o mesmo, a gente tem que pensar em sepse, né? Então, como a camiseta do Cláudio coloca ali, né? Pense, pode ser sepse. Isso é o recado que tem que ficar da discussão de hoje. Esse manejo mais avançado é um manejo difícil, ele vai ser colocado à prova dentro da UTI, com ecografia, mas a gente, no país que a gente vive, a gente tem que pensar naquele colega que está lá na ponta. Esse é o que faz a maior diferença. Esse cara tem que pensar em sepse, tem que fazer o primeiro atendimento rápido e independente de tudo que a gente discutiu, fazer o volume, fazer o mas é extremamente importante essa questão do reconhecimento e por isso que eu estou colocando novamente aqui como meu recado final. Obrigado. Bom, então eu vou tomar a palavra para dizer que realmente é muito gratificante essa discussão, muito rica, mostra que nós estamos continuamente aprendendo, que o conhecimento evolui e que a gente tinha uma noção e que ela se modifica. Esse é o grande desafio, né? De acompanhar e entender essas mudanças. E então eu acho que o gancho é para o próximo Dia Mundial da Sepse e para os outros eventos do ILAS, para que a gente continue discutindo e aprendendo juntos. Muito obrigada. Carolina? Eu volto para o Pensa em Sepse na hora da ausculta da taquicardia, da palpação dos pulsos lá do primeiro slide. Eu acho que aquele momento era o momento dessa criança ter tido uma evolução. Que bom que ele teve uma evolução boa, claro, mas ter tido uma evolução diferente e ter vivido momentos menos drásticos, né? Mas também daí nós não estaria aqui curtindo tudo que nós discutimos. Acho que é um tema que a gente não para nunca de estudar e tem que ser assim mesmo. Tanto que a gente consegue ainda fazer, né, esse evento tão importante. Agradecer a Pfizer, agradecer a mesa e Pensa em Sepse e vamos priorizar a educação médica continuada nisso, que eu acho que a gente atinge mais crianças, né, que é o nosso objetivo inicial. Cláudio? Obrigado, Dani, e todos os colegas que participaram. Eu acho que, como a Andrea falou, a gente vem evoluindo, vem aprendendo. Sempre demora para enfim, aquilo que a gente vai tendo de novo conhecimento para ser traduzido ali e utilizado na prática, né? Tem estudos que mostram que uma coisa nova, mesmo que impactante, leva 5, 10 anos para ser aplicado, mesmo para aqueles que estudam, que leem, etc. Então, esse é o desafio nosso que a gente se propõe a trabalhar nisso no ILAS. E eu convido realmente todos que estão participando, que têm interesse, veja, o ILAS faz um trabalho que é extremamente importante.
o trabalho sempre foi muito mais forte dentro do paciente adulto, dos profissionais que cuidam de adultos, mas se a gente olhar nesses últimos anos aqui, nos anos mais recentes, são vários trabalhos dentro da pediatria. A gente teve o spread pediátrico, a gente tem outros estudos sendo feitos junto com o ILAS, e eu vou dizer que o fator impulsionador, um dos mais fortes, é a liderança da Dani. O trabalho que a Dani está fazendo no ILAS é fantástico, e acho que criou um espaço para todo mundo, abriu um espaço para todo mundo, e o resultado que a gente quer na prática é que mais crianças sejam tratadas e sejam, vamos dizer, salvas de quadros de sepsia aqui no Brasil. Então, para a gente fazer isso, tem um trabalho de base super importante. Veja, a gente já está discutindo mais 3 estudos clínicos, outros estudos epidemiológicos dentro do ILAS. Todo mundo faz isso no seu horário adicional, de noite, de fim de semana, etc., com bastante dedicação, por acreditar que faz a diferença educar, faz a diferença levar treinamento, faz a diferença trazer para a prática aquilo que a gente está estudando. Mas a gente precisa, de fato, de estudo, de gente participando. Então, você que está aí, que está assistindo, que está participando, o ILAS está super aberto para a gente contar cada vez mais com a participação de todos, seguir aí o exemplo, a liderança da Dani, que realmente tem sido fantástico. Então, gente, de novo, super obrigado. É uma honra participar com vocês. Vou só compartilhar uma tela com uma mensagem final, né? Um resumo aí, a gente teria muito mais a discutir, mas eu sempre falo, quando eu dou aula lá para os residentes, falo que fazer o diagnóstico é mais difícil do que tratar, né? Então, o reconhecimento precoce, ele é fundamental, depende de um elevado grau de suspeita, né? Então, é sempre assim, pense, pode ser sepse, e eu venho aí defendendo para a gente valorizar a impressão da família, do cuidador, valorizar a nossa impressão do médico de que a criança não vai bem, valorizar a história prévia, fatores de risco, visitas prévias a serviços de saúde e deterioração clínica apesar do tratamento. O antibiótico o mais rápido possível após a suspeita diagnóstica, né? Volume, a gente deve dar para aquela criança que tem choque, hipoperfusão, e não existe uma receita de bolo de quanto de volume, qual volume, a gente não tem ainda essa resposta, então seria uma terapia fluídica individualizada. No choque refratário a fluidos, a gente deve iniciar as drogas vasoativas bem diluídas, por acesso periférico, não esperar a criança ir para a UTI, né? A sepse não é uma doença da UTI, ela até acho que talvez mais uma doença de fora da UTI. Em relação ao corticoide, né, a gente não tem, como a campanha Sobrevivendo à Sepse coloca, nem evidências a favor, nem contra o uso do corticoide, aí vai do julgamento clínico do médico, e como o Cláudio disse, nós temos aí, faltam muitas respostas, e a gente está aí no ILAS tentando incluir o Brasil aí em ensaios clínicos. A gente vai ter aí ensaio clínico com uso de corticoide, com droga vasoativa precoce, aí nos próximos anos, quem sabe, a gente tenha algumas respostas. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a Pfizer por patrocinar essa live, né, dentro do calendário ILAS do Dia Mundial da Sepse. Agradeço o Cláudio, que é meu parceiro lá no ILAS, Christian, Andréia e Carolina, muito obrigada aí por dedicarem um tempo da noite de vocês para essa discussão. Boa noite. Dreams that we had, now they're dead and gone. The promises